Agora, pessoal, boa noite. Tem mais turmas aqui conosco, pessoal de Jatobá do Piauí, Castelo do Piauí e Sobradinho, Bahia. Certo? Então, eu já coloquei aquelas atividades, aquelas primeiras atividades, né, sobre os tipos de conhecimento, né, aquilo ali não é tão. Só quero um texto simples mesmo, diferenciando os tipos de conhecimento. É só para vocês terem noção, né, da ciência, da evolução da ciência. E eu pedi cada um, né, que procurasse um tema, né, e queira trabalhar, né, para a gente trabalhar daqui para frente até a monografia, tá certo? Esse primeiro TCC1 vai ser o projeto de pesquisa, né, que já tem um modelo lá na plataforma. E TCC2, que é a próxima disciplina, mas será não sei quando, mas é bom estar preparado agora, né? E será a monografia. Agora será um projeto que vai dar início a esse processo monográfico, tá bom? Eu coloquei as atividades lá na plataforma separando por item, né? Primeiramente o tema, aí vocês colocam o seu tema, o problema, a hipótese, justificativa e os objetivos. E a última atividade, que é o projeto completo, né? Eu vou colocar aqui para vocês o projeto, o modelo que está lá na plataforma. E como é que a gente vai fazer esse preenchimento. Tá bom? Qualquer coisa, fale comigo no chat. Mas, quando terminar aqui, rapidinho, eu abro para perguntas. Tá certo? Desliguem o áudio. O áudio está desligado, mas que entrou um que está com o áudio ligado. Já. Pronto, pessoal. Então, esse modelo aqui, que está lá na plataforma, né, que é a FACAP, aqui é a capa do projeto de pesquisa. Eu vou fazer, ensinar pelo modelo, aí vocês anotem no caderno e posteriormente coloquem lá na plataforma. Né? Eu vou colocar no caderno porque é melhor anotar, porque se não anotar, esquece. Né? Então, essa é a capa, né? A FACAP, licenciatura em Pedagogia. Né? Aqui, um momentinho aqui, pessoal. Só pausa. Pronto. Essa é a capa. É a capa do projeto, né? Centro de Pedagogia. O título do projeto, né? É o tema que você escolheu. Você só apaga aqui, né? E coloca o seu tema, né? Completo. Eu vou botar aqui um aqui. Vou inventar um aqui. Vou dizer que esse tema é o meu, né? O uso das tecnologias na educação. Vou botar... o uso das tecnologias na educação com auxílio ao ensino-aprendizagem. Então, vocês observam que o tema
e completando com o título, ele é mais, ele especifica o que você quer trabalhar. Entendeu? Alguns botaram a importância do luxo na educação, educação inclusiva, mas você tem que dizer o que você quer pesquisar. Tá certo? Então, eu coloquei aqui um tema bem específico. Não usem, tá bom? Esse tema é meu. Então, o uso das tecnologias na educação como auxílio ao ensino-aprendizagem. Então, você completa o seu tema aí, né? Aqui, o nome do aluno, né? Você apaga e coloca o seu nome completo. Vou colocar o meu aqui. Certo? Cidade, estado, ano, você preenche sua cidade, estado e o ano vigente, 2020. Certo? Esse aqui é a capa. A outra é a folha de rosto, ou contracapa, chamada também. Nome do aluno, você preenche com o seu nome novamente completo. Título do projeto, você coloca novamente o seu projeto. Certo? Isso aqui vocês deixam, do jeito que está aqui, é só mostrando que é um projeto de pesquisa, né? E é para obtenção de nota, né? Sobre a minha orientação. Certo? Novamente, você coloca cidade, estado e o ano. O pessoal falando no chat aqui. Agora não estou ouvindo. Eu acho que é problema. Problema aí mesmo, Maria dos Remédios. Viu? Mas será gravado, viu? Não se preocupe. No sumário. O sumário é só para você encontrar onde estão os elementos do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa vai ser separado por introdução, justificativa, objetivo geral e específico, referencial teórico, metodologia, cronograma e referências bibliográficas, certo? Bibliografia. Então, você coloca, por exemplo, na introdução, aí você coloca, está na página 3, aí você coloca, página 3. A justificativa, está onde? Então, você coloca, por exemplo, ainda está na página 3, aí você coloca página 3, e assim por diante. Tá certo? Quem não for muito, vamos dizer assim, íntimo às tecnologias, né, principalmente no computador, pode pedir alguém para você copiar no seu caderno e peça para alguém digitar, tá certo? Não tem problema nenhum, não. Aqui a gente inicia, né, o projeto de pesquisa com a introdução. Na introdução, reparem que tem dois elementos que estão lá na atividade, que é o problema e a hipótese. Mas antes disso, você vai ter que fazer uma pequena apresentação do seu tema de pesquisa. Tá certo? Então, você apresenta o seu tema, por exemplo, no meu caso, que eu coloquei o tema o uso das tecnologias como auxílio no ensino-aprendizagem, né, eu posso falar que as tecnologias, né, elas estão inseridas em todos os setores, né, econômicos da sociedade. Né? E é importante que a escola também traga para dentro da sala de aula esse tipo de tecnologia, para auxiliar no ensino-aprendizagem. Tá vendo que eu fiz uma apresentação do meu tema, que eu apresentei, né? Eu fiz uma pequena introdução do que seria meu tema. Logo em seguida, você já coloca o problema. Mas o que é o problema do projeto de pesquisa? O que é o problema? O problema é a pergunta
Anotem aí. Problema. É a pergunta central da minha pesquisa. Certo? Vou vir aqui porque tem um... Então, é a pergunta central da minha pesquisa. Desliguei o áudio aqui, mas o remédio está muito alto. Né? Só desliguei o áudio. Eu desliguei aqui. Então, o problema é a pergunta central da pesquisa. Certo? Já coloca junto na introdução, né, professor? Isso. Coloque na introdução. Vocês estão vendo aí, né? Então, como é que eu formulo essa pergunta? O problema ele é diretamente ligado ao tema. Né? Se o meu tema é o uso das tecnologias com auxílio do ensino-aprendizagem, eu tenho que fazer uma pergunta que eu queira responder. Uma raquetinha, era um fonezinho de ouvido, Adinho. Tá amarrado, não? Então, se o meu tema é esse, eu vou colocar assim. Quais os benefícios, né, que a tecnologia pode trazer para o ensino-aprendizagem, né, na sala de aula? Interroga. Vocês percebem que o problema ele é uma pergunta central. Tá certo? Então, por exemplo, se você fez um tema sobre o lúdico na educação, a pergunta é basicamente igual ao tema, só que é em forma, né, de pergunta. Quais as contribuições que o lúdico pode trazer, né, no ensino-aprendizagem? Tá certo? Vocês compreendem assim? Se o meu tema é a família na educação, como que a família, né, pode melhorar, né, o desempenho no ensino-aprendizagem das crianças? Então, vocês observam que tem tudo a ver com o tema. É como se fosse o tema, como se fosse o seu tema em forma de pergunta. Tá certo? Se o problema é a pergunta, o que seria a hipótese? A hipótese seria uma possível resposta do seu problema. Anote aí. Hipótese é a possível resposta do seu problema. Se o meu tema é o uso das tecnologias, né, e eu quero saber, o meu problema é quais as contribuições que essa tecnologia pode trazer, minha hipótese eu posso dar uma resposta, né? Pode ser que seja verdade ou não, mas eu vou saber depois. Então, eu vou dizer assim, que as tecnologias, ela pode sim melhorar o ensino-aprendizagem, porque as crianças já nascem juntos, né, à tecnologia. Por que não trazer essa tecnologia para dentro da sala de aula? Então, esse é a hipótese. E fica tudo aonde? Na introdução. Você apresenta o seu tema. Hipótese é o quê, professor? Diz aí novamente, por A favor. possível resposta do problema. O problema é a pergunta e a hipótese é a possível resposta. Então, você apresenta o seu tema com um parágrafo. No outro parágrafo, você coloca o seu problema e hipótese. Certo?
Mas você tem que fazer isso de forma contextualizada. Por exemplo, você apresenta o seu tema, aí você pode falar, com isso, a pesquisa possui como problemática ou como problema isso, isso e aquilo. Aí você já coloca a hipótese depois do problema. Fazer as conexões, né? Porque um texto não pode ficar solto. Tem que ter as conexões. Certo? Como é que eu vou saber uma hipótese de um tema, professor? Como eu falei, o seu tema ele tem que ser de acordo com o que você deseja pesquisar. Então, você já vai ter um mínimo de conhecimento, né, sobre o seu tema. Ah, professor, mas eu não sei. Então, leia. Então, como eu falei, isso é um trabalho autônomo do estudante, com orientação do professor. Então, você vai correr atrás. Professor. Oi. Ei, professor, eu queria fazer uma pergunta. A introdução, ela tem que ter mais ou menos quantas palavras? Não tem um limite de palavras, tá certo? Isso aí vai do que a pessoa vai produzindo. Pode ser 2 parágrafos, 3 parágrafos, uma lauda, vai depender da sua forma de querer falar, né? De querer produzir. Uhum. Tá bom, tá, obrigada. Só o seguinte, tá bom. Pessoal, aí deixa eu terminar bem aqui nos objetivos, Leonete. Não está me ouvindo, né? Pelo amor de Deus. Estou ouvindo. Diga. Professor, é porque eu estou com dúvida, sobre a data. Eu achei um prazo muito curto para a entrega desse trabalho, dia 10 de julho. Dia 10. Professor, a gente vai ter que ralar, viu? Porque o negócio aí, o tempo está muito pouco, viu? Porque esse trabalho dá trabalho. Eu concordo com você, está muito curto o tempo, viu, professor? Eu tenho dificuldade. Ó, deixa eu terminar bem aqui de falar os elementos, aí a gente abre para esse tipo de pergunta, tá bom? Tá bom. Se a hipótese, pronto, a hipótese é a possível resposta. A hipótese e o problema é simples de fazer. Vocês vão ter mais trabalho no referencial teórico, que vai ter uma aula separada para isso. Certo? Justificativa. Anotem. Entendeu? É bom, não perguntem em prazo agora. Pode ser que a gente vai aumentar esse prazo, mas vai depender aí. Viu? Quanto mais você deixar para depois, mais prazo vocês vão querer. Então, é bom cuidar logo. Por isso que vamos fazer esse trabalho. Se não for nessa data, mais alguns dias a mais, viu? Mas a gente vai tentar agora fazer esse trabalho nessa data aí, viu? Não se preocupe com data agora não, que a gente vai aumentar isso aí. A justificativa. O que é a justificativa? A justificativa é a relevância da pesquisa. É o porquê da sua pesquisa. Anotem. É a relevância da sua pesquisa, é a importância da sua pesquisa. Por que a sua pesquisa é importante? Certo? Por que ela é importante para você? Por que ela é importante para a ciência pedagógica? Qual foi... por que você escolheu esse tema? Aqui que eu gosto de falar que é aqui que você vai vender o seu peixe, quem vai ler o seu trabalho. Por que a pessoa deve ler o seu trabalho? Por que ele é importante? Então, aqui vai depender, um parágrafo ou no mínimo ou 2, um parágrafo tá bom, você já fala sobre a importância do seu trabalho. Por que ele é importante? O que você vai dizer? Certo? Então, você vai começar a falar quando você já tiver um pouco de noção do seu tema. Eu costumo fazer isso aqui em uma aula. Quando era presencial, eu fazia isso em uma manhã com os alunos.
Eu fazia o tema, problema, hipótese, justificativa, os objetivos. E eu falando e eles anotando, tá certo? Não vai sair perfeitamente agora, mas com o tempo você vai melhorando. Com leitura você vai conseguindo produzir mais. Certo? Então, a justificativa é a relevância da sua pesquisa, é o porquê da sua pesquisa. Né? Os objetivos, aqui o nome já diz, é o objetivo da sua pesquisa. O que você quer alcançar com a sua pesquisa? Eu já coloquei um verbo aqui, e os objetivos eles iniciam com o verbo no infinitivo. Eu já coloquei até um verbo aqui, exemplo, se vocês quiserem utilizar esse verbo, analisar. E o objetivo geral, ele tem tudo a ver com o tema. Qual é o meu tema? O uso das tecnologias. Sempre foque no tema. O que acontece se fugir do tema numa redação? Você é eliminado. Então, sempre foque no tema. Então, se o meu tema é o uso das tecnologias como auxílio do ensino-aprendizagem, então, o meu tema ele vai parecer com um problema também, o meu objetivo, né, em geral, ele vai parecer também com o meu problema. Então, vai ser analisar as contribuições que as tecnologias podem trazer ao ensino aprendizagem. Ponto. É só uma frase. Já fiz meu objetivo geral. Isso aqui é o meu norte. O que eu quero? Eu quero saber as contribuições que a tecnologia... Analisar, vou fazer uma análise. Tá certo? Vocês podem utilizar esse verbo também, mas tem vários verbos de investigação que podem ser usados. Então, o objetivo geral, uma frase. Acabou, eu quero isso. Os meus objetivos específicos, o nome já diz, são específicos. Como é que eu vou conseguir realizar o meu objetivo geral? Então, eu posso dizer que eu quero verificar se o professor sabe utilizar as tecnologias na sala de aula. Bom, ponto e vírgula. Né? Então, eu quero verificar isso. Se o professor sabe utilizar. Ou se o professor utiliza. Então, para eu saber as contribuições, né, eu tenho que saber se o professor ele sabe utilizar ou não. É igual o lúdico, né? Eu quero saber analisar a importância do lúdico na educação. Então, eu quero saber se ele utiliza a ferramenta lúdica em sala de aula. Tá vendo que é bem parecido os temas? Então, observar a participação dos alunos com o uso das tecnologias na sala de aula. E o outro são 3 objetivos específicos, pelo menos. Analisar, eu coloquei o verbo novamente. Analisar, né? Participação dos alunos. Analisar com que frequência. Analisar se os professores tiveram treinamento para esse uso. Um exemplo. Esse aqui, vocês estão vendo que tudo é de acordo com o meu tema. O meu tema é o uso das tecnologias para o auxílio do ensino-aprendizagem. O meu problema,
quais as contribuições, né, que as tecnologias podem trazer ao ensino-aprendizagem? Interroga. O problema é a pergunta. O meu objetivo, ele tem tudo a ver com o tema e com o problema. Então, só que ele inicia com o verbo no infinitivo. Analisar as contribuições que a tecnologia pode trazer ao ensino-aprendizagem. Então, meu foco é esse. Eu quero analisar. Como é que eu vou fazer essa análise? Através das pesquisas. Depois vai ter uma aula só do referencial teórico. Certo? E os objetivos específicos também iniciam com o verbo. Coloquei verificar, observar, analisar, mas tem outros verbos que sejam de investigação. E tem como é que eu vou alcançar o meu objetivo geral. Certo? Tá vendo que a gente já fez tema, problema, hipótese, justificativa, objetivos. As 5 atividades primeiras, elas são mais simples. Dá para fazer assim em bom tempo. O que vai dar mais trabalho aqui é a justificativa. Mas a justificativa, você fazendo um parágrafo, né, você pode melhorar futuramente. E vai ter que melhorar. Quando chegar a monografia, você vai ter que melhorar essa justificativa. Esses elementos, todos esses elementos do projeto serão aproveitados na monografia. Então, a próxima etapa é o referencial teórico, que será uma aula separada. Só para falar desse rapaz aqui, que é o bicho-papão. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal.